Voltamos ao último bloco da entrevista com o presidente do Movimento Espírito Santo em Ação, Alexandre Teodoro, que também é presidente de uma grande instituição de ensino aqui do Espírito Santo. A FAESA foi uma das primeiras, acho que foi a primeira universidade privada aqui. A FAESA é pioneira na oferta de ensino superior privado no estado, numa época, em 72, né, ela vai fazer 38 anos, numa época em que só a Universidade Federal fazia a oferta do ensino superior. E ela vem fazendo a oferta inicialmente do curso de administração no turno noturno, portanto permitindo que aquelas pessoas que tinham que trabalhar, né, o dia inteiro pudessem estudar. Então a FAESA, ela nasce verdadeiramente nesse viés e hoje ela faz uma oferta de 39 cursos em todas as áreas de conhecimento, com 5 campi espalhados aqui em todo o estado. Como a gente falar de educação num país que é tão carente de educação como o nosso, né? Nós temos existem dados comparativos com outros países, até da América do Sul, que nós ainda temos um nível de escolaridade bastante baixo. Como melhorar essa oferta de educação, principalmente educação de base, educação pública, e combinar isso de uma forma que a população brasileira, principalmente o jovem, tenha um futuro melhor? Eu tenho pensado, e se você me permitiu, eu gostaria de focar um pouco mais no estado, onde a gente tem uma atuação mais direta. Eu tenho pensado, com os resultados que nós tivemos na avaliação do IDEB, que mede, e o Enem, que mede a educação básica, como é que nós estamos, como é que estão os nossos jovens na escola, independente se é público ou privado, porque o IDEB tem essa capacidade de fazer essa avaliação, mede isso. Nós temos visto que na educação de primeira a quarta série, nós estamos avançando bem. Entretanto, da quinta série até a nona e no ensino médio, ainda falta alguma coisa. E aí você começa a observar, e a educação é um processo, você começa a observar que há um investimento grande, forte, feito em educação no nosso estado. Começa lá em reforma física das escolas, depois aparelhamento dessas escolas. Isso feito pelo governo do estado? Feito pelo governo do estado, feito nos últimos 8 anos, agora no governo Paulo Arthur. Então houve um avanço sensível? Houve um avanço que tem que ser reconhecido dessa forma, porque houve um avanço extraordinário. Primeiro, quando ele faz a reforma física das escolas, fazer com que a escola fique atrativa, não uma escola que está lá caindo aos pedaços. Isso é importante, fisicamente. Mas depois, o conteúdo, que é a biblioteca, né, computadores, e não só o computador pelo computador, mas o computador em rede, né, conectado à internet, professores usando esses recursos, depois a qualificação docente desses professores, e assim tem avançado, como ontem lançou, feito pela Fundação Carlos Chagas, uma pesquisa que mostra a formação necessária para esse aluno, para esse estado e para essa rede. Ou seja, o que está se falando? As instituições de ensino estão formando professores, mas me parece que o foco pela pesquisa, os professores, a formação vai para um lado. E o estado precisa de um professor com uma outra formação. Então, ajustar isso, alinhar a formação, também faz parte de todo esse processo. Então, nós temos esses investimentos que estão sendo feitos e que precisam continuar. Pesquisa de uma maneira geral. Pesquisa na área tem sido feito dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Né? Tem editais. Eu me lembro, eu fiz parte até recentemente do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado, e eu me lembro quando o Estado colocou em pé a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o fundo, né, que é o Fundo de Ciência e Tecnologia, tinha uns R$100 mil. Né? E hoje ultrapassa a cifra de R$30 milhões para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, é algo que caminha internamente. Mas o que eu queria pontuar na questão da educação hoje o Estado tem tanta pressa na qualificação dos capixabas, que é preciso pensar uma educação plena, uma educação única, enquanto Estado. Então, a educação do Espírito Santo, independente se ela é particular ou se ela é pública, porque a rede particular faz bem a sua parte, e tem os resultados do IDEB, do Enem, mostram isso. Né? Você tem escolas, entre as 50 melhores escolas do país.
Mas não pode colocar o particular de um lado e o público. Isso tem que aprender de lá para cá e de lá e daqui para lá. Ou seja, assim como nós temos na rede pública escolas que tiveram um resultado ruim e escolas que tiveram um resultado bom, é preciso trocar essa experiência, saber essas escolas o que fizeram e essas aqui o que não fizeram e a gente avançar cada vez mais. Mas essa, para mim, é o grande desafio, continuar investindo como tem sido e avançar com velocidade, mas pensando na educação com metas claros. O 2025 que eu citei na nossa entrevista, ele diz lá claramente quais são as metas a serem alcançadas para chegarmos ao índice de países desenvolvidos. Brasil não dá para ficar aqui. Como é que os países desenvolvidos pensam em educação, pensam assim. O 2025 traz isso muito bem e isso está colocado. Então as metas estão definidas, a avaliação já aconteceu e agora o que eu faço daqui para lá? É gestão acadêmica para alcançarmos o resultado. Acho que é isso que acontece. Certo. Para concluir, nós não poderíamos deixar de dizer que para o crescimento, o desenvolvimento econômico, a gente precisa fazer isso de forma sustentável. E a sustentabilidade pressupõe um tratamento adequado ao meio ambiente, aos recursos naturais. Como que o Espírito Santo, quais os principais desafios que o Espírito Santo em ação vê nesse processo? Que existe não só como cuidar e a forma como que esse trabalho é feito hoje no Estado, licenciamento ambiental, enfim, outras questões. Essa é a grande preocupação sempre, né? Não dá para desenvolver por desenvolver sem respeitar a questão ambiental. Tem uma leitura que eu acho que todos nós fazemos, né? Nós seremos responsáveis pelo que fazemos hoje e responderemos isso às futuras gerações. Só que a futura geração que eu estou falando é meu filho, é meu neto, né? Então é o seu, ou seja, é o nosso, né? Somos nós que vamos, a nossa geração que vai estar aqui. Então a grande preocupação sempre tem que ser com a questão ambiental. Então hoje projetos bem definidos, bem pontuados nessa questão do licenciamento ambiental, como desenvolver sem agredir o meio ambiente. E aí quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é isso que está na primeira página, eu diria assim, na primeira prioridade do Espírito Santo em ação, porque não pode ser o desenvolvimento pelo desenvolvimento a qualquer preço. Não, isso tem que ser tratado e é assim que nós pensamos e é assim que nós fazemos. Ok. O doutor Alexandre Teodoro é presidente do Movimento Espírito Santo em Ação. Muito obrigado pela sua entrevista. A TV Ambiental vai acompanhar o desenvolvimento desse trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês.